Olá, meu povo bonito! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim falar sobre desfraude. Como que funcionou o nosso desfraude aqui em casa? Sim, é um tema super polêmico. Não é fácil de se fazer, mas eu vim aqui falar pra vocês como que foi a nossa experiência. Espero muito que vocês gostem. Antes de eu começar a contar pra vocês a nossa experiência, se inscrevam aqui no canal, deem joinha pra gente conseguir divulgar muito mais pessoas, que esse vídeo chegue em muito mais pessoas. Nos ajudem a chegar a 1000 inscritos, tá bom? Conto com essa ajuda, hein? Gente, a Cecília com 2 anos e 3 meses, ela começou a dar os sinais de desfraude. Ela se incomodava com a fralda, ela pedia pra tirar a fralda, ela via a gente fazendo xixi no vaso, ela queria fazer também. Às vezes ela colocava as bonequinhas dela no vaso pra fazer. Eu fiquei sabendo que quando a criança ela começa a pular com os 2 pés fora do chão, ela já tá pronta para aprender o xixi, segurar o xixi. Ou seja, é uma diquinha aí que muita gente não comenta, que eu fiquei sabendo, eu achei muito interessante repassar para vocês. Conversei com a professora na escola, pedi ajuda da escola, então se o seu filho vai para a escola, peça ajuda para fazer o desfraude, porque não adianta você fazer em casa e a escola não fizer também. Não adianta você fazer um pouquinho em casa, colocar a fralda, porque a criança fica confusa. E isso aconteceu aqui. A Cecília se confundia bastante. Então eu conversei com a escola. A tia da escola falou que outras crianças estavam entrando no desfraude, que incluía a Cecília nesse plano de desfraudá-la. Mas, gente, não foi fácil. A Cecília fazia xixi no vaso na escola. Aí nas sonecas dela, a tia colocava a fralda. E na hora de ir embora, a tia colocava a fralda. Chegava em casa, ela vinha com 5 conjuntos molhados. Porque ela se confundia nessa transição de colocar fralda, tirar fralda, colocar fralda, tirar fralda. Então ela fazia xixi no chão direto. Pra ela começar a fazer xixi no vaso lá na escola, as tias de meia em meia hora levavam ela no banheiro. Mesmo quando ela não queria, elas conversavam, levavam até o banheiro, para justamente a Cecília começar a entender que o vaso é amigo e não é inimigo. Então, lá na escola tava indo tudo bem, a Cecília começou a entender, tinha alguns escapes, mas de início, gente, é super normal ter aqueles escapes de xixi, de cocô. Então, a escola sempre nos dava força, sempre falava, é normal, é assim mesmo, porque a gente fica desiludido, acha que só nosso filho faz daquele jeito, né? Mas não, é super comum. E eu vim trazer esse vídeo justamente pra vocês verem que é mais comum do que vocês pensam. Que aqui em casa foi uma situação complicada. A Cecília ganhou dos avós um piniquinho que toca música. E aquilo pra ela era a maior festa. Eu coloquei o piniquinho no meu banheiro do quarto, que é um banheiro longe da sala, não é perto. Foi um erro que eu cometi. Por quê? O ideal é você colocar o piniquinho mais perto da criança, porque ela ainda não sabe segurar o xixi completamente. Então, deu uma vontade de xixi, você já baixa a calça e já coloca ela no piniquinho, super rápido. Então, no início a gente deixava no nosso quarto e ela sempre fazia xixi no caminho. E outra, a Cecília não avisava. Ela não falava assim, mamãe, quero fazer xixi, como ela faz agora. Ela simplesmente fazia. Então, de meia em meia hora, igual a escola fazia, eu também fazia aqui em casa. Levava ela até o banheiro e ela nunca fazia xixi. Era eu tirar ela do piniquinho, colocar a calça, que ela fazia xixi na calça. Era assim, coisa de 1 minuto. E aí isso deixava a gente sem paciência, a gente fica sem paciência e fala, meu Deus, por que que na escola ela faz xixi e aqui ela não faz? Bom, eu comecei a entender que para o desfraude acontecer de forma eficaz, tanto na escola como em casa, você tem que seguir uma rotina. Não adianta você começar o desfraude em casa e começar a sair para passear, começar a ir na casa de fulano e ciclano e pôr fralda na criança. Ou você deixa a criança totalmente sem fralda, ou você não sai de casa. Deixa ela em casa sem fralda. É melhor ela vazar em casa do que na rua, né? Na casa dos outros. Então, quando começou a quarentena, que realmente deu certo. Que a Cecília realmente saiu da fralda. Então, como que foi? Na primeira semana de quarentena, que a gente ficou 100% em casa, não saiu pra nada. A Cecília, ela fez xixi no piniquinho.
Ela não avisava no início, mas eu levava ela de meia hora no piniquinho e ela começou a entender que tinha que fazer xixi no piniquinho e não no chão. Até que um dia ela fez de propósito um xixi no chão. Meu marido chegou, conversou, falou pra ela que não podia. Eu colocava as calcinhas nela, e na calcinha geralmente tem um bichinho, né? Tem um coelhinho, tem um coraçãozinho, tem um ursinho. E eu falava, toda vez que eu ia colocar a calcinha, eu falava: Filha, não pode fazer xixi no coração, hein? Filha, não pode fazer xixi no ursinho, hein? Não pode fazer xixi no coelhinho, porque ele fica triste. Ele vai ficar com frio, não pode. E aí, toda vez que ela ia colocar a fralda, A fralda não. toda vez que ela ia colocar a calcinha, ela falava assim: não pode, né, mamãe? Não pode. E aí, assim foi. A gente ficou todo esse período de quarentena em casa. Nós estamos, né, ainda em casa, em quarentena. E ela tem seguido a risca. Às vezes, teve uma situação que eu precisei sair com ela no carro. Exemplo, a gente foi na padaria comprar pão. E aí eu falei pra Cecília não ficar 100% em casa, vamos pôr ela no carro, só pra ela sair de casa e não vamos descer ela do carro, só pra ela ver gente na rua. E aí assim a gente fez e eu não coloquei fralda e ela não fez xixi na calça. Ela foi de calcinha, toda bonitinha, não fez xixi. Às vezes ela acorda de manhã com a fralda seca, porque eu ainda ponho, né, pra ela dormir. Explico pra ela que ela só tá pondo a fralda pra dormir, ela já entende. Às vezes ela fala assim: mãe, quer dormir? Eu falo: então vamos pôr fralda. Porque ela ainda não tá preparada pro desfraude total, gente. Não adianta. Ela ainda faz xixi na fralda quando tá dormindo. É menos, mas ela ainda faz. Ela ainda tem alguns escapes, são poucos, mas tem. Então, quando eu senti que ela tá 100% conseguindo segurar o xixi, que ela tá conseguindo avisar 100% dos xixis e cocô, que cocô ela também tá fazendo o piniquinho, aí sim eu vou tirar ela 100% da fralda. Por enquanto ainda não. E aí eu gravo aqui pra vocês de novo como que vai ser esse desfraude noturno. Mas, por enquanto, ela continua usando fralda pra dormir. Então, tem situações que ela acorda de manhã com a fralda um pouco seca, né? Fez 1 ou 2 xixis de noite. A fralda tá vazia. Ela pede pra tirar a fralda. Ela não sossega enquanto eu não tirar a fralda pra ela fazer xixi no periquim. E isso todos os dias, toda manhã. Tem situações que ela tem acordado vazada, mas eu acredito que é porque ela tem tomado muita água. Como ela tá em casa, não tá indo pra escola, então eu tô pegando muito no pé dela de estar tomando água. Então, tá fazendo ela vazar. E aí ela acorda de madrugada vazada, chora, aquele chororô. Mas de manhã a fralda geralmente tá vazia. Então ela pede pra tirar. O cocô também. O cocô, ela fazia muito cocô na calça, até que a gente explicou pra ela que o cocô é feito no piniquinho. Às vezes ela pede pra fazer até mesmo no vaso normal. Ela não tem esse problema de transição, sabe? Ou ela faz no piniquinho, ou ela faz no vaso. Pra ela é tranquilo. E outra coisa que eu queria falar pra vocês, sobre o piniquinho com música. Pra gente não foi a melhor decisão ter esse piniquinho com música, porque ela só queria sentar no piniquinho pra apertar o botão. Então a gente tirou esse botão, guardou, falou pra ela que outro dia a gente colocava. E aí, por incrível que pareça, hoje ela achou esse botão e colocou lá. Mas no início do desfraude eu não recomendo, não acho legal. Porque a criança só vai querer sentar ali pra apertar o botão. Eu sei que o intuito do brinquedo, do piniquinho, é esse, né? Estimular a criança a fazer xixi pra apertar o botão. Mas aqui em casa não funcionou. O que ela queria apertar, apertar, apertar e não fazer xixi. Então, assim, gente, uma dica que eu dou pra vocês é: tenham muita paciência. Não desistam no meio do caminho. Decidiu fazer o desfraude? Continua com essa decisão até o fim. Porque a criança vai sim fazer muito xixi no chão, vai sim fazer muito cocô na roupa, vai. Normal. Quantas e quantas vezes a gente pegou cocô escorrendo pela perna da Cecília? Então é super comum. Vão ter várias situações dessa. Mas não desista. Porque se você for parar no meio do caminho e pôr a fralda, o desfraude pode demorar ainda mais para acontecer. E você pode ter menos paciência, menos vontade de fazer o desfraude de novo. Então, tenha determinação. Toda criança é assim. Na verdade, tem criança que sai mais rápido, né? Mas a maioria das crianças tem essa dificuldade mesmo de avisar no início.
Então, conversa com a criança, peça pra ela te chamar, fala pra ela não fazer xixi no carrinho da cueca, no coraçãozinho da calcinha, fala pra ela que não pode, que faz frio, que deixa o cheirinho ruim. Explica pra ela que vai dar certo, tá bom? Depois me contem aqui embaixo se deu certo aí na sua casa, qual dica que você mais gostou. E se inscreva no nosso canal, por favor, nos ajude a divulgar o nosso canal pra gente crescer sempre mais e ter várias diquinhas aqui pra vocês. Um beijo pra vocês e até mais!